Assim seja. Eu agradeço as boas vibrações e rogo do fundo da alma que o meu anjinho da guarda, os espíritos de luz, essa gente boa do mundo maior, conduza o meu coração para que eu me alimente da lição e possa compartilhar um pouquinho dessas luzes benditas que a vida nos proporciona. Nós hoje iremos estudar o capítulo 8 do livro Boa Nova, Bom Ânimo. É um capítulo, assim, muito importante que nós teremos, em que contaremos com um companheiro queridíssimo, o Bartolomeu, filho de Timeu, né? A gente não sabe precisamente o nome dele, salvo engano, acho que não aparece nos evangelhos. Mas a referência que nós vamos ter dele, né, é que ele é filho de Timeu, Bartolomeu. E é um coraçãozinho característico, é um primeiro aspecto que gostaríamos de levantar. Todas as pessoinhas, os discípulos que estiveram junto ao coração de Jesus, nas proximidades ali, fazendo parte desse discipulado mais íntimo, não foram criaturas, de certa forma, assim, escolhidas ao acaso. Existiam fundamentos maiores por detrás. E uma das hipóteses que a gente poderia pensar é que cada um deles representa um fragmento da individualidade. Cada um deles representa um fragmento da individualidade. E isso é importante a gente considerar, porque de cada apóstolo a gente vai aprender um pouquinho. Porque, na verdade, é como se existisse aquele apóstolo como uma parte de nós. Que como aquele coração, nós estamos também cuidando desse fragmento de nós, que às vezes é representado por alguma emoção, né? Às vezes é representado por alguma emoção. E Bartolomeu, ele se apresenta para nós como sendo esse discípulo triste. Ele era um pouquinho triste. As coisas que aconteciam estavam deixando ele profundamente triste. E só que não era uma tristeza qualquer. Isso estava impedindo de realizações. Impedindo de realizações. Emmanuel, no livro Coragem, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, irá escrever uma mensagem de título As Duas Tristezas. Uma mensagem muito importante. Ele irá tratar de duas tristezas. A tristeza construtiva e a tristeza destrutiva. Por que é importante a gente considerar isso? Estar triste em algum momento é um estado normal. Seria anormal se a gente não experimentasse a tristeza. Em se tratando de nós, outros espíritos em evolução, é preciso a gente considerar. Seria anormal a gente não ter a tristeza, porque ela representa nada mais do que, vamos colocar numa analogia, quando você diminui o volume do som que estava alto. É uma emoção que comunica conosco a necessidade de retraimento. A gente estava muito expansivo, ela nos convida para um retraimento, uma contração. É um movimento, inclusive, da própria natureza. Como o nosso coraçãozinho tem, né, movimentos de contração e relaxamento, precisa a gente convir que a tristeza ela vai ser ali esse importante fator que, no dizer de Emmanuel, quando construtiva, prepara os nossos caminhos para a evolução, auxilia-nos no desenvolvimento do nosso ser. Quando a gente, às vezes, diminui esse volume de ação externa,
e volta-se um pouquinho para dentro de nós, para perceber algumas coisas, para a gente se deparar com, às vezes, situações íntimas que a gente tem. É esse momento de acolhimento de nós mesmos. É importante a gente considerar essa lição importante, essa lição fundamental da nossa caminhada. O ruim da tristeza, isso tem pessoas que às vezes não conseguem lidar com a tristeza do outro, né? Às vezes o outro começa a diminuir essa ação exterior, né, para focar um pouquinho mais em si. Aí logo muitas pessoas já falam: você não pode ficar triste, você não, vamos animar, mas é preciso a gente reconhecer ao trabalho, ao repouso, à alegria, à tristeza. Não no sentido tão já fixado historicamente, né? Mas não no sentido melancólico, mas nesse sentido introspectivo. A gente vai ter esses momentos aí importantes de recolhimento, de experimentar a própria presença, a própria companhia. O que estava acontecendo com Bartolomeu era a tristeza construtiva? Não. O que estava acontecendo com ele era a tristeza destrutiva, que ela ganha um nome, chama desânimo. A tristeza destrutiva, em miúdos, é o desânimo. O que é o desânimo? Quando você perde a alma, o sentido, a essência da vida. Então, você vive como que paralisado e não consegue se movimentar. Porque é como se você simplesmente olhasse a todo momento e você se envolvesse numa série de justificativas, num certo olhar que às vezes é um tanto que é pernicioso, é difícil. Então, aonde a gente se coloca em muitas circunstâncias a cultivar um estado muito deprimente da alma. Isso é preocupante, porque o tempo, essa grande possibilidade nossa, começa a ser utilizado com um objetivo. Não para a gente aproveitar as riquezas que a vida nos coloca, mas para, de certa forma, a gente paralisar-se. E aí é importante a gente considerar que nesse momento, é muito prejudicial. É muito prejudicial. Inclusive, se a gente for observar nos evangelhos, né, há um momento que a gente vê que Jesus ficou triste. É preciso a gente não interpretar a tristeza de Jesus como desânimo. Ele estava assim, sem saída, sem perceber um norte. Não estava relacionado a isso. Mas é simplesmente quando ele se retraiu. Ele voltou-se para a sua intimidade. Ele estava experimentando a própria presença, né? Então, é um detalhe aí que pode nos ajudar bastante. Então, Bartolomeu era esse discípulo desanimado, que perdeu o sentido. E tudo para ele o incomodava, significava barreira, empecilho. Então, isso já estava, de certa forma, cerceando toda a esfera de ação dele, toda a esfera de ação. E ele vai conversar num dos dias, assim, à parte, né, numa situação à parte, ele lá irá conversar com Jesus. Eles estavam ali junto à família de Pedro, na casinha de Pedro, e uma das noites Bartolomeu sente necessidade e vai conversar mais particularmente com o mestre. E é então que ele vai fazer algumas perguntas. O meu reloginho acabou a bateria e no meu celular não está aparecendo. Depois só me avisa assim para não me perder no horário, né? Que às vezes eu empolgo
E aí, eu peço por gentileza. Meu Deus, ótimo, Elaine. Achei extraordinário essas mãozinhas. Aí me avisa aí a hora que eu tenho que parar, tá bom? Então, é, Bartolomeu, ele começa a conversar com Jesus. E ele vai dizer assim: Mestre, não saberia nunca explicar-vos o porquê das minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera, os corações além das alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é desse mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra. Pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras por toda parte. É a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Então, na fala dele, dá para a gente perceber uma certa melancolia. Ele se assemelha nesse momento, se a gente for observar psicologicamente, né? É como se fosse uma pessoa que tivesse caída e tivesse vendo uma luz. E, de certa forma, essa luz distante, é, em algum momento, oferecesse a ele alguma esperança. Só que ele ainda permanece deitado, porque a situação presente não permite se erguer. É como se tudo tivesse culminando para que ele estivesse ali. E às vezes a gente pode passar por esses momentos também, né? Onde a experiência material às vezes traz algumas experiências desafiadoras e a gente sente uma necessidade. A gente começa a ter, assim, a trabalhar a questão da vida futura de um jeito peculiar, a demonstrar às vezes o cansaço que a gente está da matéria, de viver aqui, ou até mesmo quando a gente almeja a perfeição, às vezes a gente mostra esse cansaço, essa fadiga interior. A gente pensa, às vezes, em ser perfeito para não ter que lidar mais com determinadas coisas, para já alcançar um determinado estado, que a gente não tenha que viver determinadas experiências. Isso, às vezes, fala desse cansaço. Isso pode denunciar um momento assim de padecimento interior muito grande. E Jesus vai responder para ele. A nossa doutrina é a do Evangelho, ou da Boa Nova. E já vistes, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Tudo que Jesus propõe era para que verdadeiramente produzisse alegria, esperança, para que enchesse o coração das pessoas desse sentido nessa caminhada. Cada coisa que Jesus propõe é para preencher os sentidos da nossa vida e ser a base das nossas realizações, algo que nos impulsione. Ele estava certo, vai considerar Jesus de levar em conta, né, o reino divino, mas era justo que da parte dele ele se atentasse em relação ao momento presente, ao momento presente. Porque, e aí Jesus vai considerar, se já tive ocasião de ensinar que o meu reino não é desse mundo, isso não quer dizer que eu desdenho o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que morejam na terra. É preciso considerar que, apesar da gente pensar nos mundos espirituais, nas moradas, nas colônias e tudo mais, é justo a gente reconhecer que a gente tem um trabalhinho aqui na Terra. Achas? E aí Jesus pergunta, então, que eu teria vindo a esse mundo sem essa certeza confortadora? O Cristo tinha convicção de que esse mundo um dia vai realmente se tornar esse ambiente legal e tão bom para a gente viver. E quando a gente vai observar no Evangelho, na lição Progressão dos Mundos, é muito enfático Santo Agostinho quando diz que não só os seres, a matéria, mas os mundos igualmente evoluem. Só que para isso acontecer, e aí é o que Bartolomeu vai ser chamado a atenção de uma forma muito carinhosa. O Evangelho terá de florescer
primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Tudo que a gente anseia perceber nas estruturas ao nosso redor, de antemão, precisarão ter base no nosso coração. E é esse o grande convite para todos nós, trabalhadores dessa última hora, tendo em vista de que a gente quer desfrutar do melhor, mas é preciso reconhecer, para desfrutar é preciso construir. E isso pede, sobretudo, que na nossa intimidade, essas lições grandiosas, elas possam dar sentido às nossas buscas e anseios. Porque é logo após esse processo verdadeiro é que, consequentemente, nós perceberemos as outras coisas acontecendo. A evolução social, ela conta verdadeiramente, absolutamente, com a contribuição particular de cada um. A partir da intimidade de cada espírito, a gente vai percebendo a renovação dos costumes, dos valores, na busca dessa verdadeira integração entre as nossas almas. E aí, Jesus ainda considera: mas vem de meu Pai cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem é de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. É preciso convir que para nós outros, todas essas palavras, elas deverão ser um combustível muito grande para o nosso entusiasmo e para a nossa alegria. O que a gente está recebendo não é um atestado de sofrimento. O que Jesus propõe enquanto convida-nos a marchar na intimidade do seu coração junto a Ele, é para que verdadeiramente, apesar da religião, durante muito tempo, nas suas imposições, nos seus dogmatismos, ter distorcido e a mensagem de Jesus ela ter ficado tão sobrecarregada, porque deveria ser algo assim tão vivo que enterneça o nosso coração, que nos nutra, que nos impulsione, porque vamos dizer assim, é o que há de mais lindo no universo. É o maior tratado ético-moral de maturidade psicológica que nós vamos ter, são essas palavras de vida eterna, que podem profundamente, quando a recebemos, transformar o nosso roteiro. Jesus vai continuar. A vida terrestre é uma estrada pedregosa que nos conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Olha que lindo aqui o que Jesus está propondo para ele. Realmente, encarnar aqui na Terra nos cercará às vezes de pedras, mas as pedras não são o caminho, fazem parte do caminho. Poderá até ter pedras, mas é justo considerarmos que, apesar de ter pedras, o para onde caminhamos é o mais importante. O mais importante, que é justamente os braços amorosos de Deus. É uma fala muito carinhosa de Jesus para Bartolomeu, porque ele está ensinando algo que Kardec e os espíritos vão trabalhar bastante na codificação. Tanto que, se a gente for observar,
E aí Kardec vai colocar, né, a questão da vida futura. Na lição Ponto de Vista. É uma mensagem muito importante, porque ali Kardec vai nos trazer o seguinte: conforme o ponto de vista que a gente tiver, as circunstâncias elas terão um valor, um peso. Elas nos impactarão, nos influenciarão. E aí ele coloca que quanto mais o nosso ponto de vista partir, a nossa referência partir para avaliar as coisas da vida futura, tanto menor será os nossos padecimentos e as nossas dores. Quantas mensagens, por exemplo, a gente não vai ver Santo Agostinho, inclusive, falando acerca disso. Se a gente observar as dores humanas diante da extensão da perfeição que ele é convidado a viver e da felicidade que irá alcançar, é muito diminuto. É muito diminuto. Essas experiências mais sofridas, porque elas fazem parte do caminho, mas elas não são a rota. Elas não são a rota. Tem muitas pessoas que às vezes veem o nosso respeito profundo, mas só para a gente pensar mesmo. Que às vezes, para esse encontro com Deus, fazem das pedras o caminho, né? Às vezes, em determinadas comemorações religiosas, se impõe uma certa dor com o fim de alcançar a Deus. Mas as pedras naturais da vida, que podem aparecer na nossa vida, elas não são caminho, elas fazem parte. O essencial é a rota que a gente está percorrendo. E para a gente, então, caminhar para Deus, é preciso reconhecer que o trabalho é a marcha, ou seja, os passos que a gente dá, na verdade, são fruto do trabalho que a gente realiza. Que tipo de trabalho é esse? Jesus, mais na frente, ele vai colocar assim, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palestra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Esse trabalho, que na lei de trabalho os espíritos vão considerar que seria a ocupação útil, essa movimentação do nosso espírito, desses recursos e desses potenciais que a gente tem. Cada passo que a gente dá, cada movimentação desses recursos da alma pensando no bem maior, a gente cresce, e a gente avança, e nesse avançar, nesse aprimoramento do nosso espírito, é que nós teremos condições de aproximarmos-nos dessa construção verdadeira da felicidade, que a gente não vai se tornar feliz na hora que a gente chegar à perfeição. A gente não se torna feliz na hora que a gente se torna perfeito, na hora que a gente chega à perfeição. A felicidade é uma construção. Então, cada passo que a gente dá é um pouquinho de felicidade que a gente está construindo. O que vai acontecer é que quanto mais a gente evoluir, mais essa felicidade vai se tornar presente nas nossas vidas. Mais ela vai se tornar presente nas nossas vidas. É justamente o desenvolvimento moral da criatura que será fundamental para que esse processo aconteça. Para que esse processo aconteça. Mas é justamente, às vezes, as nossas distrações em relação a essas ocupações úteis, ou seja, na hora que a gente podia fazer alguma coisa legal e a gente acaba
indo por caminhos difíceis, é justamente nessas horas que a gente vai complicando a nossa estrada. Muitas vezes experimentando lágrimas, sofrimentos que não faziam parte do roteiro. Esses foram desatenção da nossa parte. Porque aí Paulo vai dizer assim: pondo de lado todo entendimento, todo impedimento, e corramos com perseverança para a carreira que nos está proposta. Pôr de lado o impedimento, no dizer de Emmanuel, é a gente saber lidar com as coisas, com atenção, respeitando cada pessoa no seu lugar, cada coração no seu espaço e fazendo aquilo que nos compete, trabalhando para aquilo que nos cabe realizar. É a forma que a gente tem de evitar as pedras e seguir adiante, crescendo e se iluminando. E diante dessa colocação, né, Bartolomeu pergunta: então o Evangelho vai exigir de nós a fortaleza permanente? Porque se em cada momento eu tenho uma experiência, e cada experiência é um convite para a gente espalhar essas bênçãos, fazer aquilo que nos cabe, cumprir o correto. Então, eu vou ter que entrar num estado de fortaleza permanente para lidar com tudo, para conseguir lidar com tudo. E é onde Jesus vai dizer para ele: a verdade não exige, ela transforma. Quando a gente vai entendendo o caminho, o que a gente faz? A gente vai procurando ter mais atenção em relação aos nossos passos. A gente vai se tornando mais consciente do que nos cabe fazer, aonde está o nosso poder de ação e aonde não está. E naturalmente a gente vai se dando conta aos detalhes da nossa jornada material, da nossa jornada espiritual. E a ideia de Deus, da, da divindade, dessa busca pelo Criador, dessa vida futura, vai se tornando cada vez mais nítida. É um grande ponto para a gente trabalhar no nosso cotidiano e se relacionar-se com a divindade. É fundamental. É fundamental essa proximidade genuína, essa vontade interior de nós aproximarmos o nosso espírito do Criador, da gente conseguir, né, sentir um pouquinho mais dessa presença carinhosa. E aí Jesus ainda pergunta, né, por que firmarmos no pesadelo de 1 hora se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? Quando a gente está atento ao rumo, né, e algo que Paulo ele vai trabalhar, quando o nosso olhar está no Cristo, no Mestre, aquilo que acontece tem menor impacto na gente. E a gente vai conseguindo lidar de outras formas. Esse conhecimento ele vai nos auxiliando na libertação, na evolução dos nossos corações de uma forma muito importante. De uma forma muito importante. E a gente vai entender um detalhe essencial no finalzinho, né? A Elaine, se ela puder, vamos dizer assim, 5 minutos antes de eu ter que acabar, ela me dá um aviso e depois ela me dá de novo, eu ficarei enormemente agradecido, só para mim ter a noção melhorzinha do tempo. E aí Jesus ainda coloca: o Evangelho não poderia reclamar estados especiais dos seus discípulos. Porém, é preciso considerar que alegria, coragem e esperança devem ser traços constantes nas atividades de cada dia.
Tem momentos que a gente vai utilizar bastante a coragem. Tem momentos que a gente vai precisar muito da esperança. Em outros a gente vai desfrutar da alegria. Esse tripé de forças, ele vai ser fundamental na nossa caminhada. Na maior parte do tempo, talvez fiquemos alegres. Vai existir momentos de maiores privações, de dificuldades, que a gente vai ter que se agarrar às esperanças. E diante de outras situações, vai ser indispensável a nossa coragem. A esperança é para aquilo que não está mais no nosso poder de ação, na nossa esfera de ação. Não é? É essa confiança no agir de alguém, então esperança para situações que estão fora do nosso controle. A coragem é para aquilo que eu posso realizar. E a alegria, como eu vou viver tudo isso. Essa alegria que às vezes vai ser, no dizer de Paulo, regozijo. É quando uma coisa às vezes te impacta, mas você torna a se alegrar. Você torna a se renovar. Isso é algo muito simples, mas muito verdadeiro. Muito verdadeiro. E aí Bartolomeu ainda pergunta, né? E quando os negócios do mundo nos são adversos? Quando tudo parece em luta contra nós? Tá vendo? A alma dele tá cansada, extenuada. É alguém que está paralisado, porque é como se todo ele encontrasse motivos para desistir. E aí Jesus vai dizer, vai falar para ele, né? Qual o melhor negócio do mundo? Qual o melhor negócio do mundo? Não será a diversidade dos negócios um convite amigo para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto que arranca as ilusões da terra para as verdades do reino? Tem muitas coisas que nos acontecem que a gente pensa que é pedra, mas é nos livrando de pedras. Como assim? O meu pai chama de engasga-gato. Tem situações assim que você sabe que vai dar errado, mas a gente tem os nossos desejos. E às vezes acontecem coisas que nos tiram de determinados caminhos que nos aprisionariam. A gente considera às vezes o que nos tirou dessa queda como uma pedra, mas na verdade isso estava nos convidando para algo maior. Como alguns nãos que a gente recebe, amargos, difíceis, que dá como se impactasse. Mas quando a gente. Aí, ó. Esse é o primeiro sinal? Se for o primeiro sinal, dá mais um joinha. Ou se for o segundo, é. Isso, perfeito. Então, mais um tempinho só. E então esse convite que Bartolomeu vai recebendo de Jesus é para que ele perceba que diante da providência divina, o amor de Deus sempre será maior do que as dificuldades e aquilo que ele passa, até mesmo quando perder um ente querido, que é uma situação difícil e que ele coloca também, porque Bartolomeu tinha perdido a mãezinha dele, e ele pergunta se não seria uma tristeza justificável. E Jesus vai colocar que, mas quem terá perdido? Se Deus é Pai de todos nós. Se os que estão sepultados no lodo do crime hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, as pessoas que morrem, a morte do corpo, um dia retornarão à pátria espiritual diante dessa nova morada de reunião dos corações que se amam.
A gente sente os impactos, mas a forma que a gente lida com esses impactos é o fundamental. E é onde vai surgir a lição do bom ânimo. É onde vai surgir a lição do bom ânimo. Aquela conversa foi profundamente importante para Bartolomeu. Profundamente importante, porque a sua mente até então estava eivada de sofrimentos e de padecimentos. Porque diante do que acontecia, ele sempre se agarrava ao que o fazia paralisar, sendo que a vida o convidava a caminhar. Diante do trabalho divino, visto que Deus não deixou de trabalhar. O Criador não deixou de trabalhar. E a sua providência é a sua solicitude perante os nossos corações. Bartolomeu havia convertido todos os desalentos num cântico de alegria, ao sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo. Todos observaram com admiração, exceto Jesus, que conhecia com júbilo a nova atitude mental do discípulo. Bartolomeu era alguém que, diante daquela conversa, ele conseguira demonstrar novas feições. Se ele estava morto em si mesmo, se a tristeza havia destruído, minado as suas forças, aquela nova atitude mental havia impactado em toda a forma de comportar, de agir, de receber as coisas. Aquilo havia auxiliado nessa profunda transformação do seu coração. E o mestre, num dado momento em que falava da Boa Nova, no sábado seguinte, às margens do lago de Genezaré, vai contar uma parábola, que é a parábola do reino dos céus. Uma delas é: o reino dos céus é semelhante a um tesouro, que quando oculto num campo foi achado e escondido por um homem, que movido de gozo vendeu tudo que possuía e comprou aquele campo. Essa parábola, Jesus conta olhando para Bartolomeu, como a considerar que era preciso que, diante de tudo aquilo que o Cristo ofertava, que significa esse homem que encontra o tesouro e que esconde, ele se prontificasse a vender tudo, ou seja, abrisse mão, às vezes, dessa atitude mental que estava corroendo a sua alma e se fizesse portador de algo que é tão divino e que hoje os Espíritos nos colocam como essa ideia da vida futura, da misericórdia divina, do cuidado dos céus, e a gente trabalhasse cada vez mais para sentir e acolher o amor divino que tem cuidado e iluminado profundamente as nossas almas. Obrigado pela paciência e a misericórdia de vocês. Jesus nos abençoe. Você pode fazer a prece de encerramento, por favor? Com certeza, fazemos sim. Senhor, é com muita alegria que me coloco aqui nessa hora a orar. Bem sei que nos ouve. És um Pai profundamente atencioso e não nos tem deixado de lado. Nossas lágrimas, nossas inquietações e nossas dores são vistas pelo teu coração justo e misericordioso. O Senhor nos conhece a intimidade de cabo a rabo. Não precisamos duvidar disso. Coloco-me aqui, Senhor, para agradecer, porque nem sempre tenho condições de perceber tudo que tens feito, tem realizado, quanto de bem tem envolvido o meu coração. Peço-te perdão e suplico perdão a mim mesmo
pelas vezes que tenho caído nos erros, os momentos que tenho, em muitas situações, tropeçado em lições que eu já poderia avançar. Que eu possa, com coragem, alegria, esperança, caminhar com muito amor, procurando, mesmo diante de tantas ruínas, erguer e edificar em cada dia, em cada passo, um pouquinho dessa coragem, dessa alegria e dessa esperança. Abençoa as pessoas que tiveram nesse estudo, que bondosamente acolheram o meu coração. Eu agradeço pela misericórdia de cada uma delas e peço ao Senhor, se possível nessa hora, um quentinho muito bom no coração possa envolver a cada um, trazendo paz, trazendo serenidade e harmonia. Eu não sei os desafios, as provas, as dificuldades que vivem, mas eu gostaria muito, Senhor, que cuidasse de cada um deles, como o Senhor tem cuidado de mim e tem se mostrado tão presente na minha vida. Obrigado por esse momento. Obrigado, Senhor. Que assim seja.